O The Young Dudes, capítulo 104, sexto ano, Má Lua Crescente. All you people, watch me while you can. Been trolling too long, been losing out strong for the strength of another man. Been wasted, hasted, sitting on the backstand, waiting for the phone to ring. But the semi-abusive love affair is driving me to the brink. I'm just looking for a friend. I'm just looking for a friend. Don't have to be a big wheel, don't have to be the end. I'm just looking for a friend. God help all you ladies. May the devil take all. Terça-feira, 1º de janeiro de 1977. Lá vem eles! Sirius estava praticamente pulando ao lado de Remus enquanto observavam as carruagens sem cavalos se aproximando dos portões do castelo. Graças a Deus, Remus brincou. Finalmente vou ter conversas inteligentes. Ah, cala a boca, você me ama. Sirius o chutou na canela. Eu amo, Remus pensou lamentavelmente. Eu realmente amo, caralho. Mas é claro, não foi isso que Sirius quis dizer. James desembarcou das carruagens misteriosas como um soldado voltando da guerra. Potter e Black sorriram tão abertamente um para o outro que Remus pensou que eles que deveriam estar se agarrando, não Sirius e ele. Lily e Peter desceram da carruagem de trás e Remus a abraçou e acenou para o menino. Bom Natal! Lily perguntou. Obrigado pelos chocolates. Obrigado pelas luvas, respondeu e acenou para que ela pudesse vê-las. Muito quentinhas. Sim, obrigado pelas luvas, Evans. James acenou com as mãos cobertas de lã. Lily corou profundamente e murmurou algo sobre não querer deixar ninguém de fora. Mais cedo, Remus e Sirius haviam caminhado sozinhos por um castelo de corredores vazios, repleto de ocos, sussurros dos retratos e dos fantasmas assustadores à deriva. Mas quando todos estavam juntos novamente, foi como se a escola tivesse se transformado em um instante. As pedras sacudiam com as conversas de amigos se reunindo, cada arco e coluna eram invadidas por alunos vestidos de preto. Remus sentiu que estava acordando de um sonho estranho e silencioso. A rapidez com que tudo voltou ao normal foi incrível. Peter e Desdemona começaram uma briga quase imediatamente. Lily azarou James no meio do jantar. Mary tinha contos do seu mais novo namorado para o qual Marlene estava revirando os olhos. Sirius tinha olhos apenas para James, é claro, mas Remus estava bem ciente dos olhares que ele estava recebendo. Todos os cartões de Natal sem respostas teriam consequências. Então, o que vocês dois fizeram? James perguntou, a boca cheia de rosbife. Vocês não me contaram muito quando conversamos. Sirius e Remus olharam um para o outro apenas por um segundo, tempo suficiente para o mais novo notar a faísca de pânico surgir no olho de Black e sorrir para James. Passei a maior parte do tempo tentando manter Padfoot longe de problemas, obviamente. James e Peter riram. Isso era tudo que precisavam. Sirius se recostou, o ombro se encolhendo, e Remus o observou por baixo de seus cílios. Isso não ia funcionar. Era tudo muito impossível. Na noite anterior, pouco antes de cair no sono, Lupin havia tomado uma decisão. Tinha que conversar com Sirius. A ironia não passou despercebida. A ironia de que, depois de dias e dias sem fazerem nada além de conversar, a solução parecia ser conversar mais. Mas dessa vez, faria Sirius ouvir. Ele só precisava da oportunidade, o que sabia que não seria fácil. Oportunidade e um pouco mais de tempo. Remus não tinha coragem o suficiente ainda. Agora mesmo, cada música que ouvia o lembrava de Sirius, cada frase sentimental de cada romance. Talvez não estivesse pronto para desistir de tudo. Sirius certamente não estava. Lupin tentou questioná-lo depois que todos já estavam de volta há alguns dias depois do outro ter aceitado um convite de Emmeline Vance para Hogsmeade. Você não acha que devemos parar? Não é um pouco confuso para você?
Porque seria confuso, não é a mesma coisa? Black ergueu as sobrancelhas em surpresa genuína. Ah, Remus disse baixinho. Ficou feliz por estar em um armário de vassouras e por estar escuro. Não é? Bem, não. Ela é uma garota, você é Mooney. E o que isso significa? Significa apenas. Você sabe, você e eu não somos. E ela. Pelo amor de Deus. O moreno ficou irritado e desistiu. Eu simplesmente não consigo ver nenhuma razão para pararmos, ok? É divertido, não é? Sim, Remus suspirou. Olha, se alguém te convidasse para sair, estaria tudo bem, obviamente. Certo. Remus acenou com a cabeça. Isso é legal da sua parte. Ah, vamos, não seja assim. Sirius começou a beijar seu pescoço e Remus não estava em posição de discutir depois disso. Lupin tivera muitas oportunidades na realidade. Porém, ele era tão fraco quanto Sirius, quando todas as cartas eram colocadas na mesa. Além disso, era apenas um segredo, como o Moreno havia dito uma vez, muito antes de tudo ficar complicado. Você não é imune se não tiver um segredo. Ele podia lidar com segredos, exceto estava ficando mais difícil, especialmente por volta da lua cheia, quando seus nervos estavam mais instáveis e cada emoção queimava logo abaixo da superfície. Então ele veria Sirius com uma garota ou outra, observaria enquanto ele tirava fiapos de seu suéter escolar, ou endireitava sua gravata, ou envolvia seus braços em volta de sua cintura e sentiria uma vontade de despedaçá-la. Às vezes, ele pensava que deveria ser tão óbvio. Com certeza todos conseguiam ver. Com certeza James conseguia ver. Remus estaria sentado ou caminhando ao lado deles, ou tomando café da manhã, e seus olhos capturariam os de Sirius e, como ninguém mais conseguia sentir isso? Isso o fazia se sentir culpado. Lupin se perguntava se estava mentindo para Sirius ainda mais do que Sirius estava mentindo para si mesmo. Sabia que estava sendo desonesto sobre o que queria, sobre o quanto tudo aquilo significava para ele, e no final podia ver que estava confundindo ainda mais. O melhor seria expor tudo e depois lidar com as consequências. Ainda não, entretanto. Talvez depois da lua cheia. Quinta-feira, 6 de janeiro de 1977. Remus acordou do lado de fora. Algo estava muito errado. O céu estava azul e rachado com as nuvens. Haviam árvores, galhos pretos e tortos. A brisa estava fria em sua pele e a camada de folhas macia e fofa embaixo dele também. Não estava certo, mas estava mais agradável do que o normal. Ele piscou contra a luz da manhã e olhou em volta para ver seus 3 amigos o olhando com cautela. Sirius tirou sua capa rapidamente e entregou a Remus. Aqui, está frio. O que aconteceu? Por que não estamos de volta a casa? Remus franziu a testa, puxando a capa ao redor de si. Percebeu que James estava ofegante e segurando seu braço de uma forma estranha. Eu machuquei você, Prongs? Não de propósito. James balançou a cabeça, obviamente ansioso para manter Remus calmo. Você ficava tentando se afastar de nós, só isso. Não conseguimos fazer você nos seguir como normalmente fazíamos, nem mesmo Padfoot. Eu me lembro. Remus franziu a testa e se levantou. Estávamos caçando? Você estava, Sirius disse, olhando para ele de forma estranha. Havia algo que você realmente queria, em Hogsmeade. Em Hogsmeade. Tudo voltou, o inundando como em um pesadelo. Aquele cheiro. Ele o havia sentido pela primeira vez na véspera de Natal, no Cabeça de Javali, e, mesmo naquele dia, soube o que era. Como pôde ser tão estúpido? Tem certeza de que não está ferido? Remus perguntou novamente, olhando para James. Potter acenou com a cabeça fervorosamente, seu cabelo bagunçado balançando com a brisa da manhã. Vamos lá. Ele balançou a cabeça. Temos que levar você de volta à casa antes que Madame Pomfrey chegue lá. Ele o seguiu, pisando cautelosamente no chão pedregoso da floresta com os pés descalços. Não estamos muito longe, Sirius disse, caminhando lentamente ao lado dele. Conseguimos meio que te guiar na direção certa, mas você continuou tentando nos enganar.
Vocês têm que voltar para o castelo, Remus disse, incapaz de encontrar seus olhos. Eu acho que algo pode ter acontecido na noite passada. Nada aconteceu, Moony, disse Peter. Honestamente, não o perdemos de vista nenhuma vez. Isso é bom. Remus assentiu. A cabana estava à vista agora. Mas vocês ainda devem ir, confiem em mim. Felizmente, eles foram. Todos ainda abalados pelo que quer que tenha acontecido pouco antes dele retornar ao seu corpo humano. Lupin entrou na casa, se vestiu e sentou-se silenciosamente na cama para esperar a Madame Pomfrey. Ela não veio. Em vez disso, foi McGonagall quem abriu o alçapão quase 1 hora após o amanhecer. Senhor Lupin, ela disse daquela maneira brusca que usava quando uma detenção estava próxima. Onde está Madame Pomfrey? Perguntou, sentindo muito frio de repente. Ela está lidando com outra situação esta manhã em Hogsmeade, a professora disse, seu rosto enrugado com preocupação. Ela me pediu para atender você. Você está ferido? Não, eu estou bem. O que aconteceu em Hogsmeade? Venha, Lupin, disse, voltando rapidamente para o túnel. Se você estiver bem, então devemos voltar para o castelo o mais rápido possível. Por favor. O menino teve que andar rapidamente para acompanhá-la, o que não foi fácil quando seus ossos ainda estavam se acomodando em suas posições habituais. Por favor, professor, o que aconteceu em Hogsmeade? Receio que não posso... Foi um lobisomem, não foi? Um ataque? Remus. A mulher se virou e o olhou. Os dois possuíam a mesma altura atualmente. Ele a olhava nos olhos e ainda estava crescendo. Como você sabe? Ela perguntou bruscamente. Eu pude sentir o cheiro do outro. Eu sabia que eles estavam por perto. Não fui eu juro. Não. Saberíamos se você estivesse escapado. Ela parecia muito certa disso, então não se opôs. Foi ruim? Sim. Alguém está morto? Temo que sim. Agora, eu realmente não posso falar sobre isso, então vamos apenas levá-lo de volta para o castelo, certo? Eu sei que Pop geralmente mantém você na enfermaria por um dia ou mais para descansar, mas você acha que poderia ir às aulas como de costume hoje? Acho que seria melhor evitar qualquer suspeita. Claro. Você pode vir até mim se não se sentir bem a qualquer momento. Eu vou ficar bem. Sua voz estava baixa e vazia. Nunca havia conhecido outro como ele. Agora sabia que havia um por perto. Remus, McGonagall disse, lhe dando um olhar severo. Isso não foi culpa sua. Isso não foi culpa de ninguém, você entende? Sim, professora. Era melhor apenas dizer aos adultos o que eles queriam ouvir na maioria das vezes. Talvez pudesse escrever para Ferrex ou até mesmo para Moody. Remus queria desesperadamente falar com Sirius sobre isso em particular, mas supôs que teria que esperar um pouco. Lupin sabia de tudo agora. Havia outro lobo em Hogsmeade durante o Natal, e ele estivera esperando a lua cheia. Eles tinham que estar do lado de Voldemort, do lado de Greyback, porque, na opinião de Remus, pelo menos você teria que ser louco ou mau, ou os dois, para se colocar perto de outras pessoas durante a lua cheia. Deveria ter contado a alguém que reconhecer o cheiro na véspera de Natal? Ele poderia ter salvado uma vida? Não tinha certeza antes e não queria ter problemas por ter saído sem permissão. O salão do café da manhã fervilhava com as notícias. As corujas voavam de um lado ao outro. Lily sentou-se deliberadamente ao lado de Remus e apertou sua mão por baixo da mesa. Ele apertou de volta agradecido e pensou como seria fácil se apaixonar por ela se ele fosse esse tipo de homem. É horrível! Disse Marlene, chorando, lendo o jornal por cima do ombro de Mary. Aquela pobre mulher, assassinada em sua cama! Fora um casal jovem que havia se mudado para Hogsmeade em novembro. Ambos bruxos, mas ela era nascida trouxa. A mulher estava morta. Seu marido, mordido, aparentemente estava em St. Mungo's. A foto do casamento deles estava na primeira página do Profeta e deixou Remus nauseado. Ainda está solto? Lupin perguntou, mantendo a mão que não segurava a de Lily na mesa para que ninguém pudesse vê-lo tremendo. Parece que sim, confirmou Mary, ainda absorta no artigo. Ninguém conseguiu capturar. Esta noite não é lua cheia, então estamos todos seguros por pelo menos um mês, eu suponho.
Esse é o problema com os lobisomens. Se você não os pega na lua, então como você pode pegá-los? Deve haver um teste ou algo assim. Marlene franziu a testa. Um feitiço revelador. Sim, respondeu Mary pensativa. Talvez, mas então você pode acabar encontrando o errado. Bem, parece que todos eles estão do lado de você, sabe quem, de qualquer maneira, então eu não acho que isso importa. Vamos conversar sobre outra coisa, Lily disse em voz alta. Sim, James acenou com a cabeça. A próxima aula é de defesa contra a arte das trevas. Alguém já teve alguma sorte com seu patrono? Apenas James tinha tido até agora. Meia hora depois, a classe ficou boquiaberta e assistiu James produzir um espetacular veado prateado que galopou fantasmagoricamente ao redor da sala. O professor aplaudiu e convidou todos os demais a tentar, com vários níveis de sucesso. Lily conseguiu um fragmento de algo, mas ainda não estava claro o que era. Peter não teve sorte e, para a surpresa de ninguém, Sirius lançou algo distintamente em forma de cachorro, mas sem o brilho sólido da criação de James. Remus nem mesmo sentiu sua varinha estremecer. Não devia ter ficado surpreso. Em uma manhã como aquela, seria impossível fixar um pensamento feliz por muito tempo. Além de que estava exausto da lua cheia. Você vai conseguir, Moony. Sirius o encorajou, dando um tapinha desajeitado nas suas costas enquanto saíam da sala de aula. Você sempre consegue. Remus assentiu, imaginando qual teria sido o pensamento feliz de Sirius. Lupin estivera usando várias memórias do Natal deles juntos, embora estivessem tendo resultados ruins. Minha mente está em outro lugar, para ser honesto, disse baixinho para que apenas Sirius pudesse ouvi-lo. Claro, Sirius respondeu tão baixo quanto. Isso era esperado. Eu sabia sobre. Remus sussurrou rapidamente enquanto os últimos alunos saíam da sala. Sirius parou, olhando com aquele olhar horrível que ele tinha tido naquela manhã. Remus agarrou seu braço. Quer dizer, não exatamente, eu não sabia que isso iria acontecer, mas... Sirius fechou a porta atrás do último aluno e sussurrou um feitiço silenciador. Mas o quê? Lembra quando fomos ao Cabeça de Javali? Remus disse rapidamente, ainda sussurrando, porque não conseguia levantar a voz. Black acenou com a cabeça. Eu farejei alguma coisa. Eu pensei que você só estava bêbado. Sim, Remus acenou com a cabeça. Eu pensei que fosse isso também, ou pensei que era... Bem, você, porque eu queria... Ele limpou a garganta. De qualquer forma, era definitivamente outro. Um lobisomem, acho que era uma mulher. Não o Greyback, então. Sirius disse com um olhar de imenso alívio. Não. Bem, graças a Godric por isso. O menino agarrou o ombro de Remus. Seu rosto voltou a ficar preocupado com a mesma rapidez. Mas, Moony, se você pode sentir o cheiro deles, você acha que eles poderiam... Eu não sei, eu acho que sim. Está bem. Ok, bem, eles não vieram atrás de você, então tudo vai ficar bem. Ele ainda estava segurando-o pelo ombro, o mantendo no lugar como uma âncora. Era desesperadamente necessário, Remus pensou. Cada instinto nele dizia para correr. Lupin pensou por um momento que Sirius poderia beijá-lo, mas eles tinham outra aula e o professor de defesa contra a arte das trevas havia voltado, batendo na porta de sua própria sala de aula em confusão. Black pareceu desapontado, ou pelo menos Remus achou. Poderia apenas estar querendo ver algo que não estava realmente ali. E deu um aperto final antes de se separarem. Não diga James, disse apressadamente enquanto destrancavam a porta. Por favor, não conte a ninguém. Ok, Moony. Sirius balançou a cabeça lentamente. O que você quiser. All the Young Dudes, capítulo 105, sexto ano, Revelando Segredos. Sexta-feira, 14 de janeiro de 1977. Remus se revirou sob os lençóis, incapaz de se acomodar. Sua cama em Hogwarts era uma das mais confortáveis em que ele já havia dormido, competindo apenas com a que ele usava nos Potter de qualquer maneira. Raramente tinha problemas para dormir nela, mas havia passado as últimas noites quase inteiramente em claro.
Não conseguia parar de pensar no lobo em Hogsmeade, na pobre mulher morta e no homem que a acordaria em St. Mungos para descobrir que toda sua vida havia sido destruída. Remus era um lobisomem desde que conseguia se lembrar. O pensamento desse homem sendo forçado a se transformar pela primeira vez, provavelmente sozinho, provavelmente ainda em luto, era insuportável. Ele sentiu uma sensação de culpa horrível e inabalável. Então, Remus não dormiu. Ele passou a maior parte da noite lendo, até não conseguir mais manter os olhos abertos. Hoje à noite não foi capaz nem de se concentrar em um livro. Rolou para ficar de barriga para baixo, pensando se isso ajudaria. Não, seu rosto ficaria todo espremido contra o travesseiro assim. Rolou de lado, mas isso fez o seu quadril doer. O outro lado deixava sua orelha muito quente. Ele gemeu em frustração baixinho. Ei, Moony! Sirius sussurrou enquanto as cortinas se abriam. O que há de errado? Ele rastejou para dentro silenciosamente com um rápido lumos e um feitiço silenciador. O moreno se ajoelhou no final da cama, o olhando. Desculpe, eu acordei você? Remus semicerrou os olhos com o brilho desnecessário. Sim, mas está tudo bem. Sirius moveu, sentando-se ao seu lado. Ah, Remus torceu a boca envergonhado. Olha, eu realmente não estou no clima para... Ah, não, eu também não, quero dizer... Bem, na verdade, agora que você mencionou... Mas, não é por isso que eu vim. Certo. Então, o que está acontecendo? Não consigo dormir. Eu percebi. Quer um cigarro? Acabou. Está tudo bem, eu tenho uns de Emmeline Vance. Vamos lá, vamos descer? Ninguém vai estar lá e Prongs vai ficar puto se formarmos aqui. Está bem. Remus fingiu ir com relutância. Secretamente ele estava emocionado porque 1. Sirius estava preocupado com ele e 2. Sirius queria passar um tempo sozinho com ele sem acordar James. O fato de que os cigarros oferecidos tinham vindo da atual namorada de Sirius era algo que Remus estava disposto a ignorar por enquanto. Lá embaixo, os dois se acomodaram perto da janela no pequeno sofá. Ambos dobraram os joelhos e sentaram-se de frente um para o outro, de modo que, se Remus se esticasse um pouco, seus dedos do pé se tocariam. Então, Sirius tragou, acendendo um cigarro com um feitiço não verbal e passando para Remus, antes de acender o seu. Provavelmente era algo que impressionava as meninas. Isso o impressionou também, mas ele não iria demonstrar. Qual é o plano? Plano? Remus franziu a testa. Você ficou acordado a noite toda nas últimas 3 noites e não tem um plano? Tenho certeza que você é imune? Eu quero voltar ao cabeça de javali, Lupin disse prontamente. Black deixou seus olhos piscarem, mas assimilou a notícia lentamente. Ele exalou a fumaça olhando pela janela escura para a lua minguante acima deles antes de voltar para falar. Certo. Ok, acho que posso entender por quê. Ele deu uma longa tragada no cigarro. Invisível? Não. Remus balançou a cabeça, dando tragadas curtas e nervosas em seu cigarro. Não, se eles estiverem lá, se ela estiver lá, então eu quero reconhecê-la. Remus, não. Por que não? Atirou de volta calorosamente. Ele estaria pronto para uma briga se Sirius quisesse. Isso seria bom. Isso seria algo. Por que é perigoso? Porque você nunca os conheceu antes e você não sabe como eles são. E eles assassinaram uma mulher na outra noite. Porque você ainda não tem 17 anos e se tiver que se defender com magia pode ser expulso da escola? O moreno o olhava enquanto dizia tudo isso, incrédulo. Remus piscou em choque. Ele apagou o cigarro e se levantou, usando sua altura contra Sirius. Você não pode me dizer o que fazer, só não fique no meu caminho. Não seja assim. Olha, eu entendo como você se sente. Ok, eu não entendo. Sirius balançou a cabeça impacientemente. Mas eu quero que você fique seguro. Eu ficarei. São séculos até a próxima lua cheia. Ela não terá nenhuma vantagem sobre mim. Você não acha que isso é exatamente o que Greyback quer? O que você está dizendo? Remus rosnou. Que eu estou sendo estúpido? Não,
Não estúpido, apenas imprudente. Ha! Sirius Black me dando um sermão sobre imprudência. Muito engraçado isso. Ei! Sirius se levantou agora, com raiva. Isso, vamos lá, algo dentro dele disse. Vá em frente, experimente. Bem, é muito interessante você me dizer para eu não me colocar em perigo. Remus continuou, sabendo que estava sendo cruel. Você não estava tão preocupado com a minha segurança essa época no ano passado. O rosto de Sirius se desfez. Ele olhou para o tapete e Lupin viu o que tinha feito. Isso não é justo, Moony. Sirius disse baixo. A vida não é justa, Remus queria dizer, mas sabia como isso soaria infantil e petulante. Esta era uma discussão que nenhum dos dois iria ganhar e ele estava cansado, tão exausto de se preocupar e pensar e imaginar e não dormir. Eu tenho que conhecê-los, ele disse finalmente. Eu acho que eu vou enlouquecer se não fizer isso. Acho que já estou ficando louco. Está bem. O moreno se recuperou e passou a mão pelo cabelo. Ok, e quanto a Ferox, você tentou falar com ele? Pensei sobre isso. Ele vai tentar me impedir. Moody também. É a ideia deles não me deixarem ir para Hogsmeade em primeiro lugar. Tudo bem. Nós vamos, ok? Juntos. Contaremos a James e... Não quero que ninguém mais saiba. Remus disse ferozmente. É particular. Merlin, Moony, você não está tornando isso fácil. Não é fácil. É difícil pra caralho, ok? Mas eu tenho que fazer isso. Está bem. Sirius ergueu as duas mãos em um gesto pacificador. Estamos discutindo, Remus pensou. Estamos discutindo e é ele quem está tentando me acalmar. Isso o deixou um pouco tonto e ele se sentou no sofá mais próximo. O menino se inclinou para frente, a cabeça entre as mãos. Sinto muito, disse em voz baixa. Eu sei que estou sendo... É que tudo é tão... Eu entendo, Moony. Black sentou ao lado dele. Estou tentando ajudar. Você não pode ajudar, disse. Eu tenho que fazer isso sozinho, não posso arriscar mais ninguém. Tem que ser eu tenho que... Remus começou a falar e tudo saiu em uma confusão de murmúrios privados de sono. Se eu puder conhecê-la, então talvez... Eu tenho que encontrar Greyback um dia. Eu só sei que preciso e eu quero. Não me juntar a ele ou qualquer coisa assim, apenas pra conhecê-lo e pra entender por que ele fez o que ele fez e porque ele fez de mim quem eu sou. Lágrimas surgiram do nada e ele cobriu o rosto envergonhado. Sirius estava quieto ao lado dele. Moony. Ele colocou uma mão fria e hesitante em seu ombro, levemente, como se Remus pudesse girar e atacá-lo como um animal selvagem. Ele não fez de você quem você é. Ele fez de mim o que eu sou. Oh, Deus, ele estava chorando agora. Desejou não ter começado toda essa conversa. Desejou apenas ter mandado Sirius de volta para a cama. A última vez que ele chorou foi em uma situação semelhante. Estava sentado ao lado de um garoto que amava, dizendo algo que doía dizer. Grant o segurou e o fez sentir que tudo ficaria bem. Remus sabia que não tinha o direito de esperar o mesmo de Sirius. Quando os ombros de Remus começaram a tremer com a emoção, Black se moveu levemente, mas não foi a lugar nenhum. O mais novo o ouviu dar um pequeno ruído estranho, que pode ter sido simpático ou apenas confuso, mas ele se aproximou e deslizou sua mão na de Remus e apertou seus dedos. Pateticamente, ele apertou de volta enquanto chorava de raiva por Greyback e pela pobre mulher assassinada e pela terrível injustiça de tudo. Sábado, 15 de janeiro de 1977. Remus acordou de madrugada, ainda enrolado no sofá, coberto por um cobertor de lã que era mantido na cômoda no canto da sala comunal. Ele franziu a testa contra a luz do sol, piscando e confuso enquanto lentamente se lembrava de onde estava. Sirius ainda estava lá, na outra extremidade, sentado com a cabeça pendurada para trás no sono, a boca aberta. Claro que Sirius não roncava. Gostaria de poder observá-lo por um pouco mais de tempo na luz fraca do início da manhã, mas ele tinha ficado encolhido a noite toda e precisava desesperadamente se alongar. Remus se moveu com cuidado, seus membros rígidos rangendo como os galhos de um teixo antigo.
Sirius se mexeu, tossiu levemente e abriu os olhos. Bom dia, ele grunhiu, endireitando-se. Que horas são? Quase 7. Remus respondeu, após uma rápida olhada no relógio de pêndulo. James estará de pé para o quadribol em 1 minuto. Sim. Você está bem? Remus colocou os pés descalços no tapete e esfregou sua perna esquerda adormecida. Eu dormi, pelo menos. Ele respondeu. Desculpa pela noite passada. Black acenou com a mão bocejando. Não foi nada. Eu tive colapsos muito piores. O que vocês dois idiotas estão fazendo aqui a esta hora? James desceu as escadas correndo, vassoura na mão. Ele olhou para os dois, observou seus pijamas e o cobertor de remos. Vocês dormiram aqui? Fomos obrigados, o moreno respondeu, se espreguiçando. Qualquer coisa para fugir do seu ronco. James sorriu, balançando a cabeça. Esquisitos. Não quer vir comigo e dar uma volta rápida pelo campo antes do treino, Padfoot? Não, Sirius bocejou de novo. Vou voltar para a cama. É sábado, Potter, seu lunático. Temos saída para Hogsmeade mais tarde, não durma demais, James avisou. Desculpa, Moony. Ele lhe deu um olhar de desculpas. Tudo bem, Lupin respondeu. Vocês vão e se divirtam. Eu tenho lição de casa, obviamente. A sala comunal ficará agradável e silenciosa. Vejo vocês dois no café da manhã, então? James perguntou, já na metade do caminho para fora da sala, ansioso para ser o primeiro a entrar no campo. A sala comunal começaria a encher logo. O time de quadribol da Grifinória primeiro, então alguns dos alunos mais interessados em tirar seu dever de casa do caminho antes do passeio para a vila de mais tarde. Remus olhou para Sirius. Você realmente vai voltar para a cama? Sirius ergueu uma sobrancelha. Sim. Quer ver? Pela primeira vez em dias, Remus riu. Oi, Remus. Posso sentar aqui? O menino olhou para cima com uma pequena carranca que tinha mais a ver com um mapa astronômico complexo do que com ser interrompido. Ele sorriu assim que viu quem era e acenou com a cabeça. Claro, Chris, faça sua escolha. Ele apontou para as 5 cadeiras vazias na mesa que estava usando. Christopher sentou-se apenas uma cadeira de distância. Não estava a fim de ir para Hogsmeade? Ah, bem, eu sabia que você não poderia ir e estou atrasado em algumas coisas, então... Christopher parecia ligeiramente nervoso. Ele estava com seus cadernos e pergaminhos agarrados em seu colo, olhando o mais velho com cautela. Você quer terminar suas lições? Remus perguntou, vagamente divertido. Sim, desculpe. Christopher rapidamente começou a espalhar suas anotações sem jeito, corando ferozmente. Você está bem, Chris? Sim. Está bem? Bem, estou em astronomia e fazendo uma bagunça com tudo isso. Você é muito bom com estrelas e outras coisas, não é? Sim, quero dizer, não brilhante, mas ok. Sim, quer que eu olhe? Obrigado. Remus deslizou seu mapa. Certo, posso ver onde você errou? Está alguns graus fora. Christopher puxou sua bússola e começou a traçar uma nova trajetória para Vênus. Remus ficou muito feliz em deixá-lo continuar com isso e começou a folhear o seu planejamento. Ele tinha história para fazer, mas havia planejado perversamente deixá-lo para a final como uma sobremesa. Provavelmente poderia dizer isso a Christopher para aliviar o clima. Era o tipo de coisa que Chris fazia também. Sirius apenas balançaria a cabeça em perplexidade e o chamaria de nerd. Estava prestes a dizer algo quando Christopher se adiantou. Comecei a ler alguns livros trouxas, ele disse apressado, como se já estivesse ensaiando para isso há um tempo. No Natal. Você leu? Remus sorriu educadamente. Há anos vinha dizendo a Christopher que ele estava se limitando ao não ler livros de autores não bruxos. Como foi? Sim, tem sido ótimo. Eu gosto mais de poesia. Foi uma declaração bastante inócua, mas Chris parecia estar revelando seu segredo mais obscuro. Suas bochechas estavam vermelhas agora e ele não olhava quando falou.
Eu gosto muito de Oscar Wilde. Ah, Remus respondeu, firmemente, imaginando para onde isso estava indo. Ele achava que tinha uma boa ideia do que Christopher queria dizer, na verdade, mas precisava ganhar tempo enquanto pensava em como reagir. Certamente eles não falariam sobre isso aqui e agora, às 3 horas de um sábado, em uma sala comunal apenas meio vazia. Haviam alunos do primeiro ano jogando gobstones no tapete, pelo amor de Deus. Sim, e Christopher Isherwood, Chris continuou valentemente. Ele era corajoso, Remus decidiu. Essa era talvez a coisa mais corajosa que havia testemunhado. Certo, sim. Ele limpou a garganta, desejando saber a maneira certa de responder. Você talvez goste de Truman Capote também. Christopher olhou para ele, meio ansioso, meio com medo. Eles são o seu tipo de escritores também, então? Christopher estava mordendo o lábio com força agora. Remus estava preocupado que ele talvez fosse arrancar um pedaço de sua boca. Sim. Ele não sabia como se sentia sobre isso realmente. Já fazia algum tempo que tinha uma ideia, mais do que uma ideia, sobre Christopher, mas não esperava isso nem em 1 milhão de anos. Christopher parecia incrivelmente aliviado e se inclinou. Há quanto tempo você sabe? Ele sussurrou. Remus se inclinou para trás em pânico sobre quem poderia estar ouvindo. Ele olhou em volta rapidamente e esfregou a nuca. Cristo! Ele respirou. Eu realmente preciso de um cigarro. Quer dar uma volta? Esse foi talvez o pior momento possível para falar sobre isso. Mas não era culpa de Christopher. Ele não sabia sobre a situação peluda ou Greyback ou a atitude absurda de Sirius com relação à sua sexualidade, ou mesmo que os marotos estavam planejando ir para a guerra em apenas 1 ano. Christopher só sabia uma coisa e Remus sabia que ele precisava de um amigo. Os dois foram para a torre da astronomia, sabendo que provavelmente estaria vazia. Todos os casais estavam em Hogsmeade hoje. Eles se sentaram do lado de fora com as costas apoiadas no parapeito. Remus fumava e Christopher torcia as mãos no colo. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou novamente. Desde que eu tinha 15 anos, Remus respondeu. Antes do último verão. Você? Eu acho que meio que sempre tive uma ideia, mas... talvez apenas há alguns meses. Vai ficar tudo bem, você sabe? O mais velho disse, esperando que soasse verossímil. Não era exatamente uma mentira, mas ele não tinha certeza. Os outros marotos sabem? Sobre você? Remus estremeceu, lembrando-se do calor da pele de Sirius contra a sua mais cedo naquela manhã. Como ele havia segurado sua mão enquanto chorava, como ele havia saído mais cedo do café da manhã para encontrar Emmeline. Então, apenas balançou sua cabeça. Não, ainda não. Nenhum dos meus amigos sabe. Você é a única pessoa para quem eu contei. Remus não sabia o que dizer sobre isso. Nem todo mundo tinha um Grant, supôs. Ele meio riu, meio suspirou. Desculpa, Chris, gostaria de ter um conselho ou algo assim, mas também estou tentando descobrir como lidar com isso. Tudo bem, é bom saber que há mais alguém. É assim com os trouxas? Bem, quero dizer, há trouxas que são queer, sim. Obviamente, Oscar Wilde e tal. Eles costumavam poder te mandar pra prisão, mas é ok agora. Bem, não é ok, não é? Quero dizer, ainda é melhor não ser homossexual, eu suponho. E com os bruxos? O mesmo, respondeu Christopher taciturno. Melhor não ser. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Remus acendeu outro cigarro. Estava se tornando um hábito terrível. Ele lutava para subir as escadas sem ofegar. Remus, Christopher chamou. Sim? Estou feliz. Estou feliz que se alguém tivesse de saber, então... Estou feliz que seja você. Deus, Remus pensou. Por que você tem que ser tão doce? No geral, havia sido um sábado muito agitado. E ainda nem havia acabado.
Remus disse a si mesmo enquanto permanecia deitado no escuro, o mais imóvel possível, esperando a respiração de seus amigos se estabilizar, para saber que todos estavam dormindo. Estava parado e quieto para tentar enganar Sirius. Não podia se permitir uma interrupção esta noite. Haviam lugares nos quais ele precisava estar. Sim, ok. Ele disse a Sirius que não iria para o Cabeça de Javali, ou pelo menos que não iria sem ele. Mas Remus justificou para si mesmo isso era muito importante e ele tinha que ir sozinho. Não poderia ser responsável por colocar mais pessoas em perigo do que já havia colocado. E na verdade, pensou mal-humorado, enquanto começava a rastejar para fora do quarto a capa de James enfiada sob suas vestes. Quem era Sirius para exigir alguma coisa de Remus? O fato que eles se pegavam de vez em quando claramente não significava que possuía qualquer direito sobre o outro. Sirius não poderia ter tudo do seu jeito. Lupin se cobriu com a capa da invisibilidade na escuridão da escada, então se esgueirou silenciosamente pela sala comunal meio vazia e para fora do buraco do retrato. Ele tinha um mapa e sua varinha, e nada mais. Mais cedo do que esperava, Remus se viu do lado de fora da estátua da bruxa corcunda, e então estava no túnel, caminhando a uma velocidade que raramente conseguia. Não precisava acender sua varinha, como sempre fazia quando os outros estavam com ele. Ele apenas avançou no ar frio. O cheiro de chocolate, que ficava mais forte a cada minuto, nunca fora menos apetitoso. Na Dedos de Mel, ele foi capaz de passar pela frente da loja com poucos problemas, embora tivesse um grampo de cabelo que pegou de Mary só por precaução. E de repente ele estava lá, sozinho em Hogsmeade. Remus continuou, era a única opção. Já podia sentir o cheiro dela. Ela ainda estava lá, ou estivera recentemente. Seu coração começou a bater mais forte. Estava mais assustado do que jamais esteve em sua vida, mais assustado do que no ano anterior, acordando para descobrir o que Sirius havia feito. Fora do Cabeça de Javali, ele finalmente parou para respirar. O cheiro estava muito forte agora. A luz brilhava pelas janelas sujas do pub e Remus podia ver que não havia muito movimento lá dentro, embora houvessem clientes. Ele puxou a capa, respirando o ar frio de janeiro. Houve um movimento atrás dele, um ruído, como um suspiro de prazer. Aí está você. Quem é o menino bonito, então? Notas do capítulo. Oscar Wilde, Christopher Isherwood e Truman Capote são poetas que eram conhecidos por contestarem a moral sexual vigente, ou seja, eles se relacionavam com homens.